O Ideias em Tese está de volta e o programa dessa semana destaca a pesquisa realizada pela Cristiane Schnack no programa de pós-graduação em Linguística Aplicada da Unicinos. A tese de doutorado tratou sobre a configuração compartilhada ou dividida da participação familiar na rotina escolar das crianças no contexto doméstico. Bom, professora, para começar esse bloco, a gente quer saber qual título recebeu, então, a sua tese de doutorado. Bom, a minha tese, ela tem um título bastante longo e o título dela, então, eu chamei de Formas de Participar, Responsabilidade Compartilhada entre Escola e Família na Fala Interação Social em Contexto Doméstico Familiar. E como é que a senhora chegou, então, nesse título? Na realidade, eu quis, o meu objetivo, meu projeto de pesquisa foi olhar para as maneiras como a família participa da rotina escolar das crianças, né? Surgiu de uma vontade própria, de experiências minhas como professora, né? de ouvir questões relacionadas à família dentro da escola. Então, porque sempre vivi o contexto escolar muito intensamente como professora, né? Especialmente de escola regular, de ensino fundamental. Então, a questão da família, ela estava sempre muito presente, está sempre muito presente na fala dos professores. A família que não participa, a família que participa ou não participa, participa intensamente ou não, né? Então, a palavra participação sempre está muito vinculada à relação escola e família. Né? Quando eu começo a estudar, a fazer as análises, a me debruçar sobre o que de fato eu consegui, que os dados me mostravam na minha tese, na minha pesquisa, eu olho para, há maneiras diferentes de participar. Não é um binômio participa ou não participa, mas há crenças familiares sobre qual é o seu papel na relação com a escola. Né? Então, por isso, formas de participar. Não é uma participação menor ou maior, não é uma participação ou não participação, essa dicotomia, mas são maneiras de se enxergar em relação à escola que, então, se concretizam em formas distintas de participar. Né? E a partir daí, então, a segunda parte do subtítulo, né, ele tem a ver com uma especificidade maior de qual é o olhar que eu dou, de onde eu falo, né, para falar sobre formas de participar. Então, eu quero olhar para a escola e família, mas onde? Dentro do contexto familiar, porque é para esse lugar que eu olho. Eu não olho para a família quando ela está, por exemplo, em momentos de reunião dentro da escola, que poderia ter sido um olhar, aqueles momentos de interação professora e família, mãe ou pai. Não é para esse contexto que eu olho, é para o contexto de quando a escola está presente na rotina das crianças dentro de casa. É o fazer o tema, é organizar a mochila, é ler os bilhetes da escola, é contar sobre um evento que aconteceu na escola naquele dia. Então, é quando a escola é levada para dentro de casa, quando a escola surge no contexto doméstico familiar. E o outro aspecto, o outro qualificador do título é a perspectiva teórica de onde eu falo. Eu olho para fala interação. Quero olhar como esta configuração, como essas formas de participar, elas acontecem enquanto as pessoas conversam, como estamos aqui fazendo hoje, né? Fazemos uma entrevista aqui, não fazemos outra coisa, não estamos falando de escola, não estamos em um espaço de ensino-aprendizagem. Por quê? Porque não fazemos isso na nossa fala, né? Então, eu quis olhar para essas formas de participar de uma perspectiva da análise da fala e interação social. Certo, então, professora. A senhora utilizou aí essa metodologia da etnografia e análise da fala e interação. Então, isso. Como é que foi a saída a campo, professora? Como é que foi esse momento, então, de colher esse material para essa pesquisa? Lá no mestrado, eu já havia me inserido na rotina das famílias. A rotina das famílias é sempre o que cada família tem de mais precioso, né? Estar dentro de casa com seus familiares, com filhos, com pais, mães. É aquele momento que ainda consideramos o mais privativo que temos, né? Fechamos as portas e esse é o nosso momento. Então, é sempre muito delicado, porque ao mesmo tempo em que eu tinha e tenho um interesse de pesquisa, eu também, como pesquisadora, precisei
tomar os cuidados possíveis naqueles momentos para que a minha presença fosse diminuída. Não interferisse naquela realidade. Isso, até porque a perspectiva teórica também não quer alterar a realidade. Ela precisa olhar para esse momento de como ele está, como se eu não estivesse lá. Então, quais foram algumas estratégias que eu utilizei, né? No início, então, houve uma aproximação com as famílias, mas essas famílias não são do meu convívio social. Então, como é que a senhora escolheu essas famílias? Isso, como é que a senhora chegou nelas? Uma dessas famílias participou da minha pesquisa de mestrado já, quando a menina, então, tinha 3 anos, que hoje, naquele momento, depois na tese, ela tinha 7, e foi por um conhecido, uma pessoa conhecida que me indicou, eu conheço uma família que tem uma criança com 3 anos, quem sabe talvez tu te interesse, eu te dou o telefone, tu te apresenta, e foi assim, né? Na tese, então eu volto a fazer contato com essa família, né? Que nós nos aproximamos, mas não nos tornamos amigas, mas assim nos aproximamos ao longo do mestrado, e eu volto a fazer contato, porque eu sei que então aquela menina, que então tinha 3 anos, estaria ingressando no primeiro ano do ensino fundamental, em 2009. Volto e eles aceitam participar. A segunda família, eu fui a uma escola de educação infantil, participei de uma reunião com os pais de crianças que estariam saindo da educação infantil para, então, no ano seguinte, ingressarem no ensino regular, formal, primeiro ano do ensino fundamental. Apresentei minha pesquisa e convidei as famílias a participarem. Tive algumas adesões, mas acabei optando por uma questão, como a coleta também foi extensiva ao longo de 1 ano, né? Eu também não tinha muitas condições logísticas, digamos assim, de acompanhar mais famílias ao longo de 1 ano. Mas a senhora acompanhava uma vez por semana, uma vez por mês? Como é que foi esse acompanhamento? Então, uma vez por semana a cada mês, né? Então, no início eu fiz algumas entrevistas, presenciei, estive lá acompanhando a rotina, né? No início do dia e ao final do dia, então observava eles se organizarem para sair de casa. Né? Então, arrumar as coisas para a escola, tomar café, se arrumar e tal. Acompanhava no trajeto até a escola. No final do dia, eu ia até a escola da criança e com a família, então, retornava para casa e ficava lá até que eu sentia, então, que a família estava pronta para ir dormir ou questões assim, né? E a partir de aí, então, eu deixo com cada família, foi uma família por ano, né? Então eu deixo com a família filmadora. Eles passam a filmar as suas interações no início do dia e no final do dia com uma maior liberdade. Que maior liberdade é essa? Bom, hoje nós temos um evento que eu não gostaria que fosse filmado ou, sei lá, qualquer ocasião. Ficaria a critério deles, realmente. Isso. Então, eu levava a filmadora no início da semana e buscava a filmadora no final da semana e eles manipulavam a filmadora, só registravam. Hoje filmamos só de manhã, ou só pela noite, ou não filmamos porque não estivemos em casa, sei lá. E que autorização a senhora usou para se basear, para se apoiar realmente, professora, nessa pesquisa? Então, o nosso grande autor, o grande pensador, ou quem estruturou a análise da fala e interação, foi um pesquisador chamado de Harvey Sachs, né? Que ele começa a olhar para esses momentos, qualquer momento cotidiano, e dizer, bom, as pessoas estão ali através, ou na fala e interação, construindo o seu cotidiano. Fazer ser normal, uma pessoa comum. Né? Como meus dados lidam com o vídeo também, né? Porque há muita manipulação do espaço físico, da mochila, do livro, do caderno, das questões materiais, eu também me apoiei em autores que têm trabalhado na fala e interação com uma perspectiva mais multimodal, que são os Goodwin. Tá certo então, professora. Bom, Ideias em Tese faz agora um rápido intervalo e na volta a gente fala sobre os resultados da pesquisa realizada pela Cristiane Schnack, nossa entrevistada de hoje. Não saia daí, a gente já volta.